A gente estava falando mais cedo aqui, o André Massaro estava falando sobre uma recuperação em K, né? Aí a gente vê o ministro Paulo Guedes falando em recuperação em V, aí outros economistas falando em recuperação em raiz quadrada. Eu queria saber de você, sua avaliação, né? Que tipo de letra, que tipo de forma a recuperação econômica do Brasil está tendo nesse momento, ou qual a perspectiva da retomada que você tem nesse momento, e se você puder falar, de repente, de algumas diferenças entre essas variações, né, e como que isso acaba impactando ali na ponta mesmo, né, na sensação das pessoas, na sensação dos brasileiros, nas oportunidades, na retomada da economia, enfim, como é que se diferenciam essas letras e essas figuras, e qual que seria o reflexo, isso para a pessoa comum, para a pessoa que está aí no dia a dia? Perfeito. Eu acho, só um comentário, Felipe, eu acho muito engraçado essa questão das letras, né, que a melhor recuperação possível é a V, né, porque você tem uma queda grande e depois uma recuperação muito rápida, chegando no mesmo nível que estava antes. Mas aí a recuperação em K, a recuperação um pouco mais lenta, nem sei que letra que é, se é um logo de uma marca, eu já ouvi de tudo aqui. Mas eu acho que o mais importante, quando a gente fala de recuperação, a gente tem que ter medidas, políticas públicas, e também, e principalmente essas políticas públicas que incentivem a iniciativa privada, que no final é quem gera emprego, né, quem paga impostos, que é para dar expectativas positivas e boas perspectivas para que produza, para que empregue. Então, eu acho que muito mais do que falar se é em V, se é em K, se é em L, qualquer outra letra, a gente tem que ter boa perspectiva que vai voltar. E o Paulo Guedes, por exemplo, aí você falando do Paulo Guedes em específico, ele está dando um show de discurso, né? Então ele fala, em 90 dias a gente vai ter privatização, em 90 dias a gente vai, com 5 bilhões a gente aniquila o vírus. Ele falou isso. Se a gente não fizer muita besteira, o dólar não sobe para acima de R$ 5. Coisas desse tipo acabam com a credibilidade do governo. No ministro da Economia, que é um ministro que tem muita credibilidade. Tudo que ele fala tem um impacto muito grande. Então, conforme ele vai falando essas coisas e não vai cumprindo, principalmente no campo de privatizações, tá? Que aí tem sempre a discussão, a privatização não passa por causa do Congresso. Mas quantos projetos de privatização chegaram no Congresso, sabe? Agora a gente tem um Congresso ali muito alinhado ao governo. Então, o Arthur Lira, lá no Senado também, o Pacheco, são caras que o governo apoiou e colocou lá. Então, e o governo defendeu o processo de privatização, defendeu um processo de reformas. Então, as coisas não estão saindo. Então, assim, aí respondendo um pouco, a questão da recuperação tem muito a ver com a credibilidade que o governo passa, e o governo tem um papel, sim, central no processo de retirada de um país de uma crise. Ninguém tem dúvida disso. A gente fala que claro que a força de uma economia está na iniciativa individual. As pessoas que decidem trabalhar, as pessoas que decidem empregar, as pessoas que decidem investir, isso ninguém tem dúvida. Mas o governo ele tem um papel fundamental em dar não subsídios, né, mas dar uma forma, né, um ambiente, acho que a palavra certa é um ambiente correto, um ambiente bom para empreender, para investir. E isso o Brasil não dá há anos, né? Passa governo, muda governo, a gente tem uma dificuldade enorme para pagar impostos, para abrir empresa, para fechar empresa, para empregar, né, pagar os tributos relacionados a trabalho, né? Então, eu acho que muito mais do que a letra da recuperação, a gente tem que fazer as reformas corretas e fazer as medidas, muitas vezes impopulares, que a gente tem uma dificuldade de fazer reforma impopular, né? Obviamente tem uma questão da população que não quer, mas a gente precisa fazer, todos os países fazem, e a gente faz, né, na metáfora, a gente sempre faz reforma chovendo, né, a gente troca o telhado quando está uma super chuva, quando deveria estar trocando no sol, né. Quem fala isso, para quem quiser acompanhar, é o Luiz Stuberger, né, que é gestor do Fundo Verde, ele tem uma frase bem legal que ele fala que é bem melhor você fazer um seguro contra a chuva num dia de sol, né, que é um pouco isso que eu falei, mas o Brasil não segue essa cartilha que ele falou. Pois é, inclusive eu estava vendo uma transmissão, né, uma entrevista do ministro, e aí ele falou que
não promete mais nada, né? Justamente porque o tempo da equipe econômica, o tempo do Ministério, o tempo das projeções é diferente do tempo da Câmara, do Senado, enfim, o tempo da política, das discussões, né? Então ele falou, não vou prometer mais nada, então sai quando sair, né? A gente encaminha as coisas e sai quando sair. E isso acaba sendo um pouco desanimador quando a gente vê a perspectiva de que existem pessoas que estão dependendo de alguns movimentos para retomar o emprego, para retomar poder de compra e essas questões, né, Arthur? Não, a observação é perfeita. Eu acho até engraçado ele falar isso, porque, na verdade, está meio tirando o corpo fora, né? Que não é correto, porque o ministro da Economia é ele que dita o tom das políticas que o governo, que o Ministério da Economia e que o governo vai fazer. Então, na verdade, eu acho que ele está assim, não vou falar mais nada, porque ele prometeu muita coisa lá atrás e não cumpriu, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com o ajuste do comportamento dele do que um ajuste do Congresso. Todo mundo sabe que o Congresso, o processo democrático, é um processo lento. Ninguém tem dúvida disso. Você tem um Congresso, você tem 513 deputados, tem tantos senadores, você tem ainda o STF para chancelar. Então, é um processo lento, é um processo de pesos e contrapesos, né, que chama na democracia. Se não tivesse o Congresso, o presidente aprovaria tudo, inclusive coisas ruins para a população. Então, assim, quando a gente fala de um processo, isso acontece em todo o governo. Então, eu acho que essa transferência de responsabilidade que é feita várias vezes nesse governo, eu acho que é mais uma questão, não é minha culpa, sabe? Então, eu estou fazendo minha parte. Não é bem assim. As políticas públicas têm impacto, tem um resultado pretendido, mas aí, quando você promete muita coisa e não entrega, aí fica falando, não, então eu não vou mais prometer, porque é óbvio que vão cobrar, né? Todos os homens públicos, né, que a gente brinca, que trabalham para o governo, são pagos por nós, né? São eles que têm que prestar contas e a gente tem que cobrar de qualquer pessoa, não pode falar, não, dele eu não vou cobrar, porque eu concordo, mesmo concordando, tem que cobrar nosso papel enquanto sociedade. Tá certo. Obrigada, viu, Arthur, pela sua resposta aí. Eu tinha mais uma pergunta, só estou dando uma lida aqui rapidamente no nosso chat, pessoal também aqui